No episódio de hoje, trataremos sobre os impactos da intervenção estatal nos serviços de saúde. Uma entrevista com o Dr. Gustavo Henning, um episódio com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux, e bem-vindo, Gustavo Henning. Grande Júlio, grande doutor Henning, esse sim é doutor médico profissional. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, gurizada, tudo bom? Em primeiro lugar, eu fiquei muito honrado e feliz com o convite, ainda mais sabendo do calibre dos entrevistadores, e também eu já tinha ouvido 2 ou 3 podcasts de vocês, então obrigado mais uma vez pela oportunidade, espero a gente informar um pouco aí o pessoal. Então tá, quem é o doutor Henning? Esse sim é um doutor. É médico formado pela PUC do Rio Grande do Sul, oftalmologista pela PUC-Rio, possui especialização em retina da Clínica Santa Fé em Puerto Ordaz, Venezuela. Venezuela? Venezuela, eu conto depois para vocês. Eita, que tal? Pelo Hospital São Camilo de Buenos Aires, Argentina, e pós-graduado em oftalmologia pela European School for Advanced Studies in Ophthalmology, em Lugano, Suíça. Possui artigos publicados em revistas internacionais, é instrutor de laboratório cirúrgico em congressos europeus e palestra constantemente no exterior. Recentemente recebeu o prêmio de melhor vídeo cirúrgico de retina da Academia Americana de Oftalmologia. Mais uma vez, bem-vindo, Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, vamos falar hoje sobre medicina, liberdade, intervenção estatal nesse setor tão delicado da nossa sociedade. E tem alguns artigos escritos, né? Principalmente os artigos publicados no Fórum da Liberdade, do IEE, aí do Rio Grande do Sul, onde tu ataca bastante esses pontos, né? Esses pontos onde o Estado se mete nessa área essencial das nossas vidas. Primeiramente, dentro de tudo isso, tu é contra o SUS? Olha, no modelo como o SUS está montado hoje, sim, eu sou contra, porque o que acontece? O SUS tem muitas coisas boas, tem pessoas excelentes lá dentro, tá? Mas, como o próprio nome já diz, sistema único, ele foi criado com o intuito de se tornar único mesmo. E a gente sabe que tudo que for coordenado pelo governo, tudo não, mas a maioria das coisas, as chances de dar sucesso no longo prazo acabam não acontecendo, né? Nós vamos falar aí de alguns exemplos ao longo da entrevista, mas o sistema de saúde, sim, precisa de grandes mudanças. É só abrir o jornal ou assistir o telejornal aí qualquer dia que a gente vai ver a insatisfação do grande público. Mas, Júlio, fala desde a tua entrada no sistema aí, fala um pouquinho da tua formação na PUC, depois tu participou da PUC do Rio Grande do Sul, depois PUC-Rio, então tu viu um pouco das entranhas do sistema, eu imagino, como doutorando? Assim, ó, o que acontece? Hoje, os estudantes mesmo de medicina e os residentes, que é o pessoal que já terminou a faculdade de medicina e está se especializando, eu não quero ser exagerado, mas eu acredito que eles tocam pelo menos 1/3 do sistema público aí no país. Se vocês forem hoje no HPS, Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, quem está fazendo o grande atendimento são os estudantes e os residentes. A gente pega desde o começo já. E, claro, o pessoal sabe que quando vai a um hospital-escola, no meu caso, São Lucas da PUC, que vai ser atendido com os estudantes. Então, quando tu tem projetos de lei, como o do Cristóvão Buarque, um tempo atrás, que depois de formadas, as pessoas teriam que ser obrigadas a ir 2 anos para o interior para atender o pessoal, etc., é um pouco estranho, para não dizer bizarro, porque tu já está atendendo esse pessoal, mas então não é o meu caso. Mas então vamos obrigar quem estudou em escola pública para retornar. Pô, o cara tem que pagar 2 vezes, a família desse cara e ele mesmo já está pagando a escola pública, faz muito tempo. A escola pública não é de graça, então, né? É isso que você está falando? Eu gosto muito de um ditado japonês que diz que não tem nada tão caro quanto uma coisa de graça.
Boa. Boa. Muito boa. E olha só, tá, e eu fiquei curioso, dentro da tua mini build, tu fala de uma passagem pela grandiosa Venezuela. Como é que foi essa passagem? O que tu foi fazer por lá? Eu conto então para vocês um pouco da Venezuela. Eu morei na Venezuela no ano de 2012, tá? Eu tinha terminado a especialização em oftalmo lá no Rio e eu decidi que eu queria me subespecializar em retina. Tem poucas vagas, é bastante competitivo e a retina é uma especialidade cara, difícil e que poucos te dão acesso, tá? Então, o que que acontece? Achar alguém que queira te ensinar é uma baita oportunidade. E eu mandei e-mail, acho que para uns 200 lugares, eu não quero ser exagerado. E dos retornos que eu tive da Venezuela foi o que mais me agradou, porque o meu chefe lá era um cara extremamente competente, era o último ano de vida do Chaves, ele morreu logo depois que eu vim embora. E então eu fui lá para aprender. A Venezuela, naquele período, ainda estava vivível, né? Dava para viver lá. E na clínica que eu fui era uma clínica de ponta. O meu chefe era um cara que tinha 6 clínicas em 3 países, 3 delas na Venezuela. Tecnologia de ponta, ainda se conseguia os insumos. Fui lá para aprender, aprendi muito. Ele era um cara que ensinava bem e deixava operar, que alguns caras dizem que ensinam, mas não te deixam. E aí a minha ideia era ficar 2 anos, tá? Só que quando eu vi ali que o Chaves estava por morrer, porque ele, já que nós estamos falando de saúde pública e a referência para alguns é Cuba, o Chaves morreu porque ele decidiu se tratar em Cuba e os caras trataram ele errado, tá? Ah, é? É sério mesmo? É Trataram sério, errado? tanto que aqui era um tipo de tumor que ele tinha, tá? Eu acho que era um rabdomiosarcoma, que é dos músculos, e ele tinha que ter feito quimioterapia e resolveram operar, ou o contrário, não é a minha área, eu não sei direito, mas erraram muito errado. E aqui não saiu. No último procedimento, ele foi, logo antes de morrer, ele foi a Cuba de novo, e aí fizeram teleconferência durante a cirurgia, uma equipe em Madrid e uma equipe em Moscou, orientando os cirurgiões. Só que daí não tinha mais o que fazer. E daí o país começou a piorar também e eu resolvi ir daí para a Argentina para terminar minha formação. Ah, meu Deus, mas Interessante. Mas esse teu curso lá na Venezuela, a qualidade ele era boa por causa das pessoas ou tinha uma infraestrutura assim? Ele era valia a pena? Porque era tudo público lá? Ou Não, chegou não. a pagar? A clínica que eu fui era privada, tá? Então, o que eu fazia? Ah, Eu trabalhava de graça em troca de aprender a operar. Era esse o combinado. E daí eu me sustentava, mas algumas coisas assim sobre o período lá. Quando eu cheguei, eu tenho bem certinho o número, 499 empresas tinham sido estatizadas já, e dessas, só uma continuava dando lucro, tá? Só uma das quase 500. Então, tu ia no supermercado, via presunto verde, não tinha produto, queria, sei lá, cara, nojo, o iogurte vencido, coisas básicas, assim, o que tu conseguia era pão e alguns restaurantes, assim, compravam comida no mercado negro, tu sempre ficava meio cabreiro, mas não era ruim, tá? Não era ruim. Essa parte não me incomodava. Me incomodava, sim, a questão que eu morava numa cidade de 1 milhão de habitantes e depois das 8 horas da noite não tinha ninguém na rua, ninguém, porque o pessoal tinha medo, era violento. Então virava uma cidade de 1 milhão de habitantes, a partir das 8 era um povo fantasma. Que barbaridade, cara. E daí depois tu foi pra Argentina e tu terminou a tua especialização ali, né? Isso, daí eu fui para a Argentina, continuei operando lá, eu dei sorte tanto na Venezuela quanto na Argentina, que eu tive bons professores que me deram oportunidade e, claro, na prática foi muito bem, e aí eu acabei depois indo fazer a pós na Suíça para me polir um pouco também, né, para ver o outro lado, o lado latino eu vi bastante. Tanto lá no Rio, também na residência no Miguel Couto, aqui vou contar, nos 3 primeiros meses de residência no Miguel Couto, isso era 2010, eu acho, ou 2009, enfim, os primeiros meses não tinha álcool no hospital, álcool para limpar as mãos. Que barbaridade. Deus. Não Mas dá pra acreditar nisso. tu tá me dizendo que tem um traço em comum entre a medicina na Venezuela e no Brasil? É isso que tá me dizendo? Um pouquinho de restrições. Eu quero entrar um pouco nas entranhas aí do SUS, Gustavo. Tu teve alguma experiência aqui no Brasil trabalhando com o SUS?
Então, depois que eu terminei toda a minha formação, além do contar, assim, a residência já é SUS, lá no Rio, né, no Miguel Couto. Tinha pouco recurso. Que mais? Mas os profissionais eram muito bons, tá? Isso, os meus professores lá são pessoas que eu sou grato a elas. Entretanto, hoje a gente trabalha, tá? Nós temos um serviço que atende oftalmologia no SUS, porque a Lei 8080, se eu não me engano, que trata do SUS, permite a terceirização, tá? Tem muito setor como o nosso, assim, que tu consegue oferecer um bom trabalho via terceirização. Mas eu fui a um hospital aí no centro do país essa semana que é SUS também, tá? Nesse aí eu prefiro não falar o nome para não comprometer. E assim, equipamentos milionários, novos, que algumas coisas eu nem tenho aqui no privado, tá? E parado, não tem ninguém para usar, encostado. E aí, os residentes que estão lá trabalhando, estudando, querendo aprender, não podendo aprender, porque não está sendo usado, e a população que poderia se beneficiar não está sendo tratada também. E uma fortuna encostada dentro do bloco cirúrgico, é de chorar, é de chorar. Mas eu acho que isso basicamente é o que tu aborda nos teus textos, né? Nos teus artigos. A subutilização do dinheiro público dentro da saúde, né? Tu não consegue distribuir de uma forma correta, não consegue alocar diretamente os investimentos da forma conforme ela consegue, conforme ela deveria ocorrer, né? Porque esses equipamentos estão lá nesse local por um erro completo de estratégia e investimento governamental que um planejador central, um sistema único, não consegue prever, né? Não tem ninguém perdendo com isso, né? Não tem diretamente, né? A sociedade toda está perdendo, mas não tem ninguém perdendo diretamente com isso. Na verdade, assim, vamos dizer assim, a população porque conseguir cirurgia de retina, tá, no SUS é bem complicado, é bem difícil. Para entender um pouco, o descolamento de retina é uma emergência, é a segunda principal emergência quando se trata de olho, tá? E tu tem menos de um mês para operar quando tu tem um descolamento de retina. E as pessoas costumam chegar para nós já com meio ano de descolamento de retina quando tu tem muito pouca coisa para fazer ainda, não tem mais como melhorar. Mas nesse caso aí do hospital que eu falei antes, que tu comentou, eu acho que nós podemos até entrar e falar um pouco da lei dos incentivos. O cara tem uma estabilidade, um salário fixo, e para ele tanto fez como tanto faz. Não importa para ele se tu tratar muita gente, e óbvio, tu trabalha mais, tu quer receber mais, então eles, se vai atender pouco e ganhar a mesma coisa, é o pessoal que vai esterilizar o material e daí demora para demorar a cirurgia, é alguém que tenta trancar porque não quer se incomodar. Só que, tudo bem, eu entendo que cada um tenha seus próprios interesses e defenda, mas o paciente, ele tem que ser atendido, porque aquilo que nós falamos não é de graça, só que, claro, acaba sendo que o profissional é mal remunerado, está lá um equipamento caro e a pessoa que deveria ter acesso não está tendo. Tá, e contextualizando, assim, eu não fui muito a fundo pela origem do SUS. Qual é a origem do SUS no Brasil? Assim, ela é da Constituição de 88, ela já existia antes de 88, ele já existia antes de 88. Como é que é? Da onde que surgiu isso? A história da saúde pública no país ela já é bem antiga, tá? E tem um cidadão aí que vocês vão conhecer e sabem as outras coisas que ele fez, chamado Getúlio Vargas, tá? Na época... Grande merda. Grande merda. Ele é a origem, praticamente, desse podcast. A origem do mal. Então, assim, eu não lembro mais exatamente, era caixa de fundos, alguma coisa assim, mas era onde estava depositado o dinheiro que era para ser previdência dos funcionários dos Correios e acho que dos bancos públicos, eu não tenho certeza. É isso aí. E aí, como grande estadista, lógico, começou a crescer a demanda por... Depois nós vamos falar de onde surgiu lá nos Estados Unidos a demanda por uma saúde pública, na Europa também. E foram apresentados 2 projetos. Um para fazer postos locais com o objetivo de prevenção, ou fazer grandes hospitais ostentosos, grandiosos, tá? Com esse dinheiro. Ele botou a mão no dinheiro na aposentadoria desse pessoal
não precisa ser muito inteligente para adivinhar qual foi o projeto que ele escolheu. Hospitais terciários, grandiosos, vocês podem conhecer o dos servidores no Rio de Janeiro. Que no passado, o 9º andar era para as grandes figuras públicas, tinha até garçom com luva atendendo o pessoal lá, tá? Verdade. Então, e aí o que aconteceu? Isso foi evoluindo, depois teve Inamps nos anos 80, aí teve, por exemplo, pagava por código, os caras superfaturavam os códigos. A história é longa, eu estou encurtando bastante, senão não precisa um outro podcast só para isso. Perfeito. E aí em 88, com a Constituição, nos artigos 196, 197, 198, se está lá que a saúde é um dever do Estado, tá? E direito do cidadão. Se nós for pegar a Constituição de outros países, o texto não é muito parecido com o nosso, tá? E a partir disso, que começou pequeno, começou a crescer muito. Os Estados Unidos criaram, só para fazer um paralelismo aí, eu estou cortando um pouco a conversa, no começo dos anos 60, o Medicare. O Medicare seria a saúde para pessoas com 65 anos ou mais, e depois começou a se agregar crianças, pessoas com necessidades especiais, e aí eu tenho nesse capítulo aí que tu comentou no começo, no livro do Fórum da Voz da Mudança, do Fórum da Liberdade, a previsão na época que eles tinham dos gastos com Medicare, tá? E o quanto é hoje. Eu tinha anotado aqui. Era agora 500 milhões de dólares e ele subiu em 4.000%. É um número assim, bizarro. Vai estar no show notes, tá? O capítulo vai estar lá no show notes. Isso, vai estar lá citado. Mas é isso, eu lembro que tá aqui, ó. 500 milhões de dólares era previsto que fosse o gasto em 2012, isso quando foi criado o negócio. A verdade é que naquele ano esse número chegou a 163,8 bilhões de dólares, superando a estimativa original em 4.400%. Para ter uma ideia, os Estados Unidos, 18% do PIB, do maior PIB do planeta, é para o setor da saúde. Muito desse custo se deve a coisas como o Medicare, e aí eles têm tudo de ponta, o melhor, e a regulação. Se tu quiser só registrar um estudo no FDA, hoje, só para registrar, custa 2 milhões de dólares. Alguém vai pagar essa conta, não tem dúvida. Pessoal, vamos dar uma pausa no nosso episódio, então, para a gente falar do nosso querido patrocinador, a CapTable, que ajuda a manter as luzes aqui do escritório funcionando, né? A CapTable, então, que é uma empresa inovadora, basicamente um marketplace entre investidores e startups, para aqueles que querem, então, investir em empresas com potencial exponencial de crescimento, e aqueles que estão em sua startup e querem buscar recursos junto ao mercado. Entre em CapTable no www.cap de Paulo, Table, T-A-B de bola, L de Laura, E de Eduardo.com.br. Voltamos ao episódio, Júlio. A questão da saúde pública, ela tem dois aspectos, né, negativos, ao meu ver. E eu queria entrar justamente por que ele tem um problema. Por que ele gera mais problemas que soluções. Primeiro, se tu tem como saúde é um direito, então pegando uma redução absurda aí para a gente deixar clara a situação, se tu tem duas pessoas numa ilha e uma delas é médica e a outra não é, e a outra sofre um acidente e existe uma regra dizendo que saúde é um direito, aquela segunda pessoa tem obrigação legal, no caso, né, teria que ter uma terceira pessoa que é a polícia para cobrar, mas essa é obrigatório que ela atenda aquela primeira pessoa. E isso, então, impõe uma relação de submissão do indivíduo perante outra pessoa. Talvez aquela outra pessoa não seja uma boa pessoa, talvez não queira ajudar ela, e tu tem o direito de ser um merda também, de não querer fazer o bem. Ninguém deve ser obrigado, né, basicamente, a obrigar alguém a atender forçadamente alguém. Tu está usando a violência da coerção para obrigar o cara a ser uma pessoa bondosa, ou seja, tu usa da violência para aplicar violência, né? Então, esse é um dos pontos que, então, eu acho é um aspecto moral. E a segunda coisa, né, Gustavo, eu estava até relendo o teu capítulo aí, eu realmente gostei muito, porque tu apresenta a questão do risco moral, né? Conta para nós um pouquinho o que é o risco moral na saúde. Então, assim, a questão do risco moral, tá? O hazard ratio em inglês, é quando o comportamento das pessoas muda dependendo do contexto econômico. Se tiver incentivo A, ela se comporta de maneira X,
Se tiver incentivo B, ela se comporta da maneira Y. Então, o que acontece assim? O que nós temos que ter bem claro, tá? Para falar de um ponto de vista, vamos dizer assim, de mercado. O Brasil hoje tem 210 milhões de habitantes, tá? Já passamos 200, mas eu vou usar para facilitar as contas aí 200. 75% das pessoas só tem o SUS como alternativa. 1,5% paga o médico ou serviços de saúde de qualquer tipo, e o resto tem plano privado, cuja 1/3, quase hoje já um pouco mais, é pago pelas empresas. Aí vocês vão fazer a conta comigo, 75% são 150 milhões de brasileiros. Ah, muito bem, então o problema do SUS é que o Brasil é muito grande. Eu discordo. A Apple, por exemplo, ela não gostaria de ter 150 milhões de iPhones vendidos no Brasil, tá? Por uma empresa privada. Quanto maior o número de clientes lá, mesma coisa. Ah, mas muito bem, não pode tratar pacientes como clientes. Mas a saúde não é um direito. Isso tem que estar bem claro, diferente do que falou a ministra Carmen Lúcia esses tempos, num artigo brilhante do Narlock, que ele respondeu, que a saúde é um serviço. O problema não é o tamanho, mas sim o fato de ela ser, teoricamente, de graça, tá? Então as pessoas usam de maneira indiscriminada. Eu trabalhei na periferia do Rio de Janeiro, muito tempo durante a residência, tá? Fazia plantão lá. Na hora da novela, estava cheio o posto de saúde, porque lá tinha ar-condicionado e passava a TV. Então, as pessoas, a maioria não tinha nada. E eu tenho uma teoria, inclusive, que barbaridade, cara. Depois eu vou apanhar. Mas se tu cobrar R$ 1 por consulta ou procedimento numa emergência, diminui em mais de 2/3 o volume. Eu tenho certeza. É que preço zero gera demanda infinita, né? O Milton Friedman já falava isso, e é uma obviedade econômica, né? Se tu tem a coisa gratuita, tu não tem nenhum contra-incentivo para a pessoa usar. Mas vamos fazer o advogado do diabo aí, mas não é o caso, Gustavo, que a gente tem que ter essa demanda, essa possibilidade de demanda infinita, as pessoas ficam doentes, e daí elas não têm o direito de ser tratadas agora? Não, tá claro que as pessoas têm vários direitos, mas inclusive o médico tem direito vamos tirar a questão legal, de se negar a atender. Por exemplo, como tu bem falou, o cara não é um escravo, mas ele aceitou o plantão, ele está sendo pago, tudo bem, mas eu vou inverter um pouco a lógica. Hoje, o mais pobre no Brasil, o miserável, ele vai gastar aí 1/3 do que ele ganha em imposto, tá? Ah, muito bem, então ele não ganha nada, por isso que ele tem saúde de graça. Salário mínimo é R$ 1.000. Se esse cara pegar R$ 300 para pagar o plano de saúde, ele vai ter um acesso à saúde muito, muito melhor do que no SUS, com 300 pila por mês. Então, será que essa lógica do SUS está certa? Ah, mas tem gente que não tem. É só parar de cobrar o imposto do cara e deixar ele decidir o que ele quer contratar com aquele dinheiro, que ele melhora a vida dele do dia para a noite na questão saúde. Tu tá defendendo um sistema sem impostos? Eu não tô entendendo. Eu acho que ele tá puxando o saco dos entrevistadores. Não, bom, vamos lá. Essa questão da demanda infinita, e é verdade isso, as pessoas lotam essas unidades, tanto que criaram agora as UPAs, né, agora faz uns anos aí, que é justamente uma triagem anterior à do hospital, porque as pessoas iam lá para o hospital, lotar o hospital em busca de tratamento, enfim, uma gripe, uma coisa qualquer, que muitas vezes não é demanda para um hospital, né? As pessoas não sabem também. Agora tem um outro problema aí, que quando cabe ao Estado fornecer um bem, ao contrário da lógica de empresa, que nem o Gustavo citou da Apple, né, que muitas pessoas podem achar absurda a comparação, mas é bem simples, né? Quanto mais gente querendo consumir teu produto para uma empresa, melhor, é mais dinheiro. No caso do Estado, que o Estado tem um orçamento definido no ano de quanto ele pode gastar. Ele vai gastar com saúde pública, digamos, 100 bilhões de reais esse ano. Ou seja, se tiver mais do que a capacidade, mais pacientes que a capacidade desses 100 bilhões de atender, a pessoa que passou da cota ali não vai ter atendimento. É uma escolha bem simples de utilização de recursos. E é isso que a gente está discutindo nesse caso aqui. Qual é a maneira mais ótima
de se alocar recursos para atender o maior número de pessoas de forma mais eficiente e mais correta, né? Então, um exemplo que tu cita no livro, Gustavo, que é uma coisa que é muito difícil a situação, né? Mas como saúde é um direito no Brasil, acontece muita judicialização na medicina, no ponto de que existe uma restrição orçamentária para atender pessoas na emergência, mas, por outro lado, o cara que tem um advogado minimamente decente entra com uma ação, pede uma liminar para ser tratado do câncer dele junto ao SUS. Só que o atendimento, e eu já te passo a palavra, Gustavo, o atendimento desse câncer é o mesmo que o atendimento que seria para sei lá quantas mil pessoas numa emergência, talvez, entende? E é isso que, se tu tem um orçamento centralizado, escolhido por um burocrata, alguém vai sair perdendo. Fala, Gustavo. Perfeita a tua colocação, tá? Eu fui ano passado num evento em São Paulo e teve uma palestra do ministro da Saúde, o Barros, se eu não me engano. O que ele falou? Tinha saído nos Estados Unidos um medicamento novo para tratar hepatite C, tá? Teoricamente elimina o vírus, que é uma coisa bem nova. O tratamento custa 1 milhão e pouco. No dia que ele foi lançado nos Estados Unidos, entraram 4 ações contra o Ministério da Saúde pedindo para ser tratado com isso daí, tá? Muito bem. Esses 4 milhões são pessoas que podem pagar um advogado, ou seja, esse tipo de legislação acaba beneficiando o de cima e não o de baixo, como as pessoas pensam. O cara que tem recurso, porque um cara que é um pobrezinho, ele tem condições de contratar um advogado, ele não tem nem para pagar a consulta do advogado, tá? Então ele acaba. Então, esses 4 milhões, por exemplo, vamos falar em outros números interessantes, tá? Se metade das cidades no Brasil não tem saneamento básico decente, tá? Metade. Então, assim, vamos começar, quem sabe, da água potável e esgoto para as pessoas, porque a higiene é o básico da saúde, tem 48 doenças diferentes que se transmitem pela água, antes de começar a pagar medicamento milionário. Isso quer dizer que as pessoas não têm que ser tratadas, que eu sou mal? Não, muito pelo contrário. Eu gostaria que todo mundo fosse tratado contra tudo, que não existisse doença, tá? Eu até ia fazer outra profissão daí. Ia trabalhar com TI, sei lá. E aí nós entramos, inclusive, que eu acho que é uma coisa que vocês vão querer discutir, no que está ainda em voga, ainda está em pauta, que é o Mais Médicos. Querem mandar, mas os médicos não querem ir para o interior porque lá não tem Wi-Fi, não tem cinema e não tem sushi. O que um cara vai fazer lá em São João das Pedrinhas, onde não tem nem esgoto? O que esse cara vai fazer nesse lugar? Me diz o quê? Mágica? Benzer? Não tem o que ele fazer. A falta de estrutura é completa, né? Mas aí, vamos lá, o saneamento básico, disseram que ano que vem o Estado vai terminar, ele está só há 70 anos dizendo que vai fazer esse negócio, né? E a razão pela qual o Brasil não tem saneamento básico é justamente porque o Estado é o encarregado de fazer saneamento básico. E daí tem um cara que vai... Não, e coloca uma legislação que o privado não pode atuar. Isso. Não, e daí faria muito mais barato. E daí me diz qual é a lógica de uma pessoa que vê tudo isso acontecendo e diz, sabe o que falta? O Estado assumir mais funções. Cara, qual é a lógica? Não faz nenhum sentido. Não entrega nada do que promete, as pessoas querem mais. Isso enfim, bom, isso é patológico, ao meu ver. Mas esse ponto, Gustavo, é impressionante, né, que as pessoas não entendem, não enxergam a questão da escassez. É o fenômeno básico do aprendizado na economia, que a gente aprende, mas que é um conceito que todo mundo sabe. É conceito de custo de oportunidade e de escassez. Ou tu tá fazendo uma coisa e não tá fazendo outra. Tu gastou dinheiro numa coisa e não gastou noutra. Se o orçamento é limitado, e é óbvio vai ser limitado, é impossível ele ser um orçamento para atender todas as demandas de saúde da população. Infelizmente, a gente não chegou no mundo de Star Trek, lá onde é tudo ilimitado. Então, é óbvio que alguém vai sair perdendo. E daí quem é que vai conseguir muitas vezes? Vai ser quem tem dinheiro, vai conseguir pagar justamente o advogado, ou vai estar mais bem informado, porque tem uma condição educacional melhor, consegue estudar, consegue saber o que ele pode, o que ele não pode fazer, né? Enquanto a pessoa que não tem acesso a nada disso está presa ao sistema. E pior disso, ela ainda está pagando o sistema para todo mundo. E uma das coisas inerentes a esses sistemas todos é justamente o custo administrativo, que é do Estado, que é uma máquina muito ineficiente de administração de recursos. E acaba justamente tendo uma máquina para operar isso tudo. Imagina a gestão centralizada do Ministério da Saúde, que decide desde os medicamentos até como é que funcionam os hospitais, o que é o regime de contratação, quantos leitos vai ter para uma determinada cidade. Isso vai totalmente de
encontro, na verdade, sentido contrário ao Hayek, no uso do conhecimento da sociedade, que eu citei ao falar, eu escrevi um capítulo também para o Pensamentos Liberais do IE, que foi sobre sistemas de saúde, eu comparei o Brasil, Inglaterra, que tem sistema único, né, Alemanha, Suécia, Canadá e Estados Unidos. Né, e todos eles têm intervencionismos em graus diferentes, mas especialmente esses onde há uma centralização das decisões no Sistema Único de Saúde da vida, ou no NHS, que é da Inglaterra, acontecem problemas muito bizarros, porque tu não está lidando com o conhecimento que está espalhado entre toda a sociedade. Por exemplo, lá em Barros Cassal, digamos, vai ter gente, vai ter uma demanda específica por um médico, deve ter um médico de família lá que atende, digamos, a comunidade. Se precisar de um cardiologista, tem necessidade? Não, é um infarto por ano que acontece na cidade. Não vai ter um cardiologista. Quem sabe disso vai ser justamente a comunidade local. Tem uma demanda, vai ter um cardiologista. Não tem demanda, não vai ter. É simples assim. Por quê? Porque essa adaptação da realidade de acordo com modelos econômicos. Mas, para passar a palavra de vocês, eu queria só dizer que era um dos exemplos que acontece justamente em sistemas centralizados, é o caso que aconteceu no NHS, que eu botei no meu capítulo, que morreram milhares de pessoas ao longo de 20 anos ali, que eles foram investigar depois, com suspeitas de má nutrição e não só nutrição, mas também de dar água para os pacientes, no caso, os pacientes desidratados, exatamente. Pacientes em coma profundo, né, que não tinham nenhum atendimento, quem cuidava eram as enfermeiras, então, estatais da Inglaterra, e elas não tinha ninguém para reclamar do paciente que ele não estava sendo atendido. E as pessoas morreram. E outro exemplo rapidinho é na Suécia, que também tem um sistema estatal e embora acho que eles tenham vouchers agora, mas ele tem um sistema estatal no qual para chamar a ambulância não vai, se tu liga para eles, não vem ambulância. Eu entrei nos jornais suecos para ver essas histórias de terror. Tu liga para ambulância, o cara que te atende no telefone, ele fica querendo saber se tu realmente precisa, entende? Porque o sistema precisa fazer um filtro, que não tem ambulância para mandar para todo mundo, porque o orçamento tá fechado. Então tu acaba cortando, não atende, e tem gente, vários casos, é óbvio que a taxa é baixa, mas tem vários casos de pessoas que morreram em casa, não conseguiram convencer o cara a mandar ambulância. É de enlouquecer. Eu li algumas coisas também quando eu escrevi os capítulos esses de jornais suecos, mas só para não perder o gancho, esse ano mesmo o NHS, que é o sonho do SUS é ser o NHS, para quem não sabe, é National Health System, é o SUS inglês, tá? O que aconteceu? Tem 5 milhões de pessoas na fila de espera para uma cirurgia. Tem gente que vai morrer antes de chegar no hospital, tá? O que acontece? Fazer um paralelo aí com a Suécia, a Finlândia é o exemplo mundial de educação hoje. Muito bem, só que todo o dinheiro que o governo bota na educação finlandesa falta na saúde. Eu peguei um jornal finlandês, inclusive, esse artigo depois saiu no The Guardian, eu acho. 6 semanas por uma consulta básica na Finlândia, tá? Tem lugares no SUS no Brasil que demora até menos. Então, essa história que é o paraíso, tu gostaria de morar na Dinamarca, onde o imposto de renda é 60% e as pessoas estão indo embora da Dinamarca porque não aguentam o imposto, as empresas? Ou ainda sobre a Dinamarca, estou viajando um pouco, mas para pegar todos esses ganchos aí, depois vocês me perguntem. O IPVA, ou seja, o imposto do carro na Dinamarca, agora baixou. Não é mais 180%, é 150% do valor do carro. Meu Deus. Como assim? Tá? Mas anualizado? Não, tu paga uma vez, mas porra, tu tem que comprar 2 carros e meio? Paga uma vez, mas... Meu Deus do céu. Tá? Então assim, mas nós temos não sei o que, a Dinamarca tem lá no índice, não sei qual, é o país mais feliz do mundo. Cara, sinto muito, mas o que tem que entender? O imposto é um dinheiro. O que é o dinheiro? O dinheiro é uma recompensa pelo teu trabalho, teu esforço, o tempo que tu dedicou. De cada 5 horas do teu dia, o Estado fica com 3, tá? Vamos passar para as 24 horas do dia, esse cara tá ficando com 15 horas do teu dia, meu amigo, quase, tá? Então não tem... Como é que tu vai viver num lugar desse? Eu acho que um pessoal que mora na capital, que é um grupo, que ninguém te perguntou nada, tem direito a ser dono de 15 horas do teu dia? Voltando para a saúde, só para não perder esse gancho aí. A questão dos sistemas públicos, ela tá saturada. Ela tá saturada e todo mundo sabe, tem que reinventar, só que o que acontece? A saúde é o palanque da política número 1, porque as pessoas elas não se importam se elas não aprenderem uma coisa, então a educação fica, vamos dizer, logo depois.
elas se importam, elas têm medo de dor, elas têm medo de morrer. Então, o apelo público, político, populista da saúde é muito grande. E aí entra em todas essas questões aí que tu citou. Tem um vídeo sensacional que tem no YouTube com legenda em português, que eu vou colocar depois nos show notes, que é a aterrorizante história da dívida trilionária do governo britânico. É um negócio de terror mesmo, é um filme de terror de como o governo britânico chegou nessa dívida absurda, basicamente fundamentada em cima dos direitos de saúde, né? E assim, dentro desse contexto da dívida de saúde, que nós estamos caminhando para algo que é impagável dentro do Brasil, é impagável, isso não tem como nos pagar, vocês falaram. Existem soluções privadas ou soluções que contornam esses problemas que o governo nos coloca? Porque, por exemplo, eu acredito muito, e já falei em alguns episódios aqui, da obsolescência do Estado. O Estado ele não vai morrer por si, ele não vai começar a ter ações internas dele que vão liberar o mercado. Ele vai começar a prometer coisas que não consegue entregar, como aconteceu com os táxis, que é o grande exemplo. Ele simplesmente não conseguia entregar aquilo, apareceu uma outra forma de contornar isso. Existe outra forma de se contornar isso? Existem médicos prestando serviços particulares, sei lá, favelas ou regiões de baixa renda, onde se contorne o SUS? Existe isso? Olha, o que está na moda hoje, o que tu tem? Tu tem as clínicas populares, que estão fazendo sucesso em vários lugares. As pessoas gastam um pouquinho a mais, claro, não vão no médico que vai cobrar 300, 500 reais a consulta, mas com um valor bem acessível. O médico fica satisfeito porque ele está ganhando mais do que ele ganharia no público, tá? E a clínica também consegue ter seu lucro para gerar, para expandir o negócio, para abrir novas filiais. Afinal, a gente já sabe que não tem nada mais virtuoso na sociedade do que o lucro, por todas as oportunidades que ele gera. As clínicas populares são, eu acredito, no momento, a melhor solução, tanto para consultas quanto para exames. A parte cirúrgica também tem muitos lugares que já conseguem trabalhar baixo custo aqui, economiza aqui, explica para o paciente, diminui o número de, como é que eu vou dizer, de atravessadores, de intermediários, e tu consegue oferecer uma solução bem melhor, porque sobre a tabela de valores do SUS, agora a oftalmologia teve uma mudança nos valores esse ano passado, tá? Mas antes disso, o SUS estava 16 anos, se eu não me engano, desde 2000 até 2016, ou 17, ou 17 anos no caso, sem correção na tabela, comparado com a evolução nos valores das tabelas de convênio, a defasagem na tabela do SUS chega até só entre 2008 e 2014, um período de 6 anos, a defasagem chegava a quase 1.300%. Não tem como fornecer uma saúde de qualidade e segurança para esse paciente. Faz-se coisas... Ou seja, tu vai ter pessoas tirando do próprio bolso para trabalhar. Então, tu tá expondo as pessoas. E o pobre, a pessoa que em baixas condições, ele... Tem muita gente que determina que o pobre é burro, né? Simplesmente ele é burro e ele tem que ser tutelado pelo Estado. Porém, a pessoa pobre é uma pessoa como qualquer outra e ela, quando tiver necessidade, ela vai desembolsar alguma grana, ela vai guardar, ela vai reservar parte daquela graninha que ela tinha guardado, talvez, para cuidar da sua própria saúde, né? Isso está incentivando pessoas a cuidar da sua própria saúde, porque isso é um grande problema que ainda não foi citado aqui, ao meu ver, do SUS e de todos os sistemas de saúde. Como tu tem aquilo na tua cabeça de graça, é um incentivo econômico para que tu não cuide da tua própria saúde, né? Porque tu não tem impactos econômicos em cima da tua própria vida. Tu vai ficar sempre tocando uma vida lá louca, assim, e quando tiver algum problema eu vou no SUS e ele me atende. No momento que as pessoas começam a cuidar do seu próprio orçamento para ter o seu cuidadinho de saúde, elas começam a cuidar da sua própria saúde. Faz sentido? Muito bem, tu faz todo sentido e tu tocou numa das coisas que eu mais gosto de falar, tá? Quem costuma defender que o pobre precisa A, precisa B? Normalmente é intelectual que nunca foi numa favela, nunca conviveu, nunca viu um pobre, tá? Os intelectualoidezinhos. O cara acha que porque ele é pobre, ele é burro, tá? Só um pouquinho. O cara é só pobre, ele não nasceu sem cérebro, muito pelo contrário. Só um parênteses, o Joãozinho 30 tinha uma frase sensacional: quem gosta de pobreza é intelectual, pobre gosta de luxo. Exatamente, é verdade, essa frase não podia ser mais verdadeira.
O cara, ele é só pobre, tá? Ele não, como eu estava falando, não nasceu sem cérebro. Ele sabe que se ele for numa clínica popular, tem uma diferença com uma clínica de primeiro nível. Ele tem bem claro isso. O cara que faz um ensino à distância numa universidade não tão bem classificada, ou com conceito inferior, ele sabe que aquela educação é inferior, mas é o que ele pode fazer. Esse cara tem que ser respeitado. Então, ele precisa de ajuda. Mas ele pediu ajuda, será? Porque as pessoas assumem que todos pediram ajuda. Alguém foi lá perguntar para ele, pro indivíduo, porque se fala de minorias, mas não se fala do indivíduo, tá? Será que ele quer? Será que ele se sente? Será que ele foi perguntado se ele tem que pagar 30% do imposto? 30 nada, 40% no caso do pobre, que paga basicamente sobre consumo e é mais elevado. Se ele não pagasse 40% e pudesse gastar o dinheiro ele mesmo, será que ele seria ainda uma pessoa que não gostaria de utilizar o serviço que ele poderia daí pagar? Tanto que cresceram muito essas clínicas, né, Gustavo? Tem várias delas ao redor do Brasil. Em São Paulo, ali tem um pessoal, agora eu não me lembro o nome do pessoal que veio falar uma palestra lá no IE, mas tem várias dessas que são clínicas especializadas que atendem nas periferias, né? E muitas vezes os caras estão pegando médicos recém-formados, ou enfim, residentes que querem fazer uma grana extra e portanto, atendem. Então, mesmo o cara que está atendendo num hospital muito bom ou fazendo uma residência num hospital bom da cidade, ele está fazendo bico de noite, enfim, horários alternativos nessas clínicas para ganhar uma grana. E é basicamente... ele dá, ou seja, o mesmo tipo de atendimento, muitas vezes, né? Um atendimento de qualidade por um preço muito mais baixo. E as pessoas, os pobres favorecem. Mas, enfim, isso, o caso brasileiro, então, até, a gente até, acho que a gente tem que ser um pouco grato, tá, pessoal? Por quê? Porque não é proibido ter privado. Então não dá É pra isso que falar eu queria muito alto. perguntar. Então, eu vou juntar isso que minhas eu queria mãos aqui e vou perguntar. falar gratidão, tá? Hashtag gratidão. Porque tem lugar que é proibido, né? No Canadá era proibido, de forma geral era proibido até uns anos Sim, atrás. proibido. O Canadá, tu precisa de uma tomografia, na média leva 18 meses. O que é isso? E daí os canadenses descem para os Estados Unidos para ter atendimento caro dos Estados Unidos. Acontece muito, né? E é interessante isso, falando do Brasil, então, tem um sistema meio misto, onde existe o privado também e existe o público. Em vários outros locais é até muito mais restritivo. Então, vamos pegar o caso principal, ao meu ver, que é o dos Estados Unidos, que é o tamanho do mercado, que nem disse o Gustavo no início, é uma porcentagem enorme do PIB, está batendo acho que 20% do PIB deles, e daí foi criado o grande Obamacare, né? O Obamacare, então, o presidente popstar dos Estados Unidos fez esse sistema. Como ele não conseguia fazer o sonho dos democratas, que é fazer o chamado single payer, que é o atendimento SUS, eles querem colocar o SUS da vida lá. Eles querem o SUS, porque o SUS é bom. Baseado em NGS, né? Mas eles querem aquele sistema, os democratas, só que eles, devido ao, enfim, historicamente, o peso do capitalismo dos Estados Unidos, não conseguiram, e daí passaram um meio termo aí, que é o Obamacare. E, inclusive, tu também cita isso no teu livro, no teu capítulo, Gustavo, que é uma coisa que é muito difícil a gente enxergar, que é a espiral intervencionista. Então, o sistema americano não funcionava já em termos de custos, mas era eficiente no sentido de que atendia as pessoas. Mas, sim, estava com um custo proibitivo. A razão disso, Medicare, Medicaid, né? 2 programas estatais que geram inflação de preços dentro do sistema por justamente abrir a porta da demanda infinita. Isso acaba tendo que mais gente vai usar o sistema. Se os recursos do sistema eram, digamos, o mesmo naquele momento, vai ter mais demanda. O que acontece quando tem mais demanda e a oferta se mantém a mesma? Sobe o preço. Quando sobe o preço, torna mais caro o atendimento justamente para aquelas pessoas que não estavam utilizando o sistema de demanda pública, infinita, aberta, mas ele encarece para todo mundo. E daí vai fazendo um clubinho cada vez mais fechado. Isso então gerou-se uma espiral intervencionista e daí vem o Medicare. Vem o Obamacare. E o Obamacare, ele se aproveitou do sistema, inclusive, que nos Estados Unidos tem a proibição, eu não sei, Gustavo, me corrija se eu estiver errado, mas tinha, até onde eu saiba, a proibição de concorrência de seguradoras de saúde entre os estados. Se tu estava no estado... Sim. Tanto que teve um processo acho que foi do Quebec, que eu sinto lá no capítulo, contra a União, porque eles queriam liberar os planos privados no Canadá. Perfeito, pode seguir, Paulo, é isso aí mesmo.
daí o que aconteceu foi que o Obamacare vem e ele diz o quê? Que os planos de saúde não podem mais fazer então a seleção dos pacientes. Uma coisa que no Brasil eles também não podem, também me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano foi o nosso querido José Serra, ex-ministro da Saúde, né? Falam que o Temer é um vampiro, mas esse aí tem mais cara de vampiro para mim. E o Serra, ele quando ele foi ministro da Saúde, ele quebrou as patentes de vários remédios, né? Gerou uma crise institucional, de segurança institucional, para muitas das nossas das indústrias que vendiam medicamentos aqui, mas isso teve outros lados positivos, que é o do genérico e tal, mas o que o principal é que ele passou um monte de regulações que basicamente cortaram o número de seguradoras capazes de atender essas regulações, se eu não me engano, 4.000 para 400 na época. Eu vou puxar isso, vai estar também no show notes, que está no meu capítulo que eu escrevi sobre isso. Diminuiu muito, por quê? Porque ele obrigou as seguradoras a aceitarem pacientes, independentemente, muitas vezes, das condições delas. E é meio tenebroso dizer isso, não, mas se o cara tem uma doença pré-existente pesada, ele não tem o direito de ser atendido, e daí é parte do mercado, isso é uma realidade que a gente sofre em qualquer momento, é parte do mercado, da propriedade privada, o dono da empresa se negar a oferecer algum produto para uma pessoa que ele não quer. E no caso do sistema de saúde, se tu força as empresas a aceitarem pessoas doentes de forma muito grave, que vão drenar todos os recursos daquela seguradora, torna inviável o sistema para as outras. E é o que aconteceu agora nos Estados Unidos. É uma escolha de Sofia, difícil, não é ou um ou outro, muitas vezes, né? E no caso dos Estados Unidos, o Obamacare fez isso e estava quebrando o sistema. Agora tirou a penalidade, especialmente, de quem não aderia ao sistema, que tinha que pagar uma multa anual, né? Enfim. Seja, tu é multado porque tu não quis comprar um plano de saúde. Pode um troço ser mais totalitário? É impossível. E essa espiral intervencionista fez o quê? O sistema vai cada vez pior, até que chega um ponto que ele não consegue mais atender a um preço adequado às pessoas e gera uma quebradeira, torna inviável o sistema para todo mundo, né? E é o ciclo da espiral intervencionista. Então tu pega uma situação, como é que agora vamos lá, vamos ver o advogado do diabo. Mas Gustavo, como é que seriam atendidas, então, essas pessoas com doenças pré-existentes, graves, ou pessoas que não têm nenhuma condição nem de pagar o teu R$1 na consulta? O que essa pessoa ia fazer? Você vai morrer, então, no teu sistema perfeito? Tu quer que os pobres morram? Exato. Não quer que pobre ande de avião, é isso, né? É isso, né? Tu é incomodado quando tu entra no Salgado Filho. Exatamente, olha só. Só para, antes de responder, fazer um gancho da espiral de intervencionista, em 76, teve um médico inglês chamado Max Gammon, tá? Não sei se é essa a pronúncia certa, e ele criou a lei de Gammon. Ele trabalhava no sistema público, no NHS, e lá ele criou a teoria do buraco negro. A lei de Gammon fala que, conforme o gasto aumenta no sistema burocrático, a produtividade diminui. E um paralelismo foi o Brasil nas últimas Olimpíadas. Nunca se gastou tanto por medalha, tá? Então o Estado não tem que ficar... Não vamos entrar nesse assunto aí porque vai dar mais polêmica, tá? Mas não é função do Estado, cara. Não tem privado, mas não tem água potável nem esgoto, mas precisa medalha de ouro, poxa. Voltando à espiral intervencionista, que eu estava falando da lei de Gammon e a tua pergunta... Quem escreve muito sobre o Medicare, que nós falamos que foi vamos dizer, a base disso aí, foi criado em 65, lembrei da data agora. O Ron Paul escreve muito, tá, sobre o Medicare, e ele conta que antes de existir o Medicare, os médicos atendiam muito as pessoas, e meu pai é oftalmologista também, tá? Lembro muito de ir de criança de noite com meu pai no hospital e o meu pai não cobrar as pessoas que eram muito pobres. Às vezes vinha lá um cara do interior com um anzol no olho, tá? Aí meu pai ia lá, tratava, atendia, etc. Essa foi uma passagem que me marcou. O cara puxou R$5 do bolso para pagar. Meu pai não aceitou, disse, não. Isso aqui não resolve o problema e para o senhor eu sei que R$5 é a garantia de volta para casa. Então, assim, existem várias ações voluntárias, etc., que as pessoas deixaram de fazer por causa que o sistema único roubou esse espaço, roubou esse direito, essa virtude das pessoas. Quando eu morei nos Estados Unidos, era sensacional que a gente morava dentro de uma comunidade que era toda em volta de um hospital privado, de uma universidade privada,
gigante era o hospital, e de vez em quando tinha eventos, isso há 3 anos atrás, de vez em quando tinha eventos de arrecadação. E esses eventos eram assim, uma corrida de arrecadação. Aí em Porto Alegre tem aquela corrida do câncer e tudo mais. Só que não é um negócio, uma corrida por ano gigante para um tratamento. Não, eram vários eventos que ocorriam. Quase toda semana tinha algum evento de câncer do pulmão, câncer não sei do que. Uma das que a gente foi era uma corrida do câncer do pulmão. Era para tu conseguir respirar, não sei o que. Era uma slogan em forma da respiração. E daí tu pagava pela tua camiseta, pela tua inscrição, tu não precisava correr, tu só caminhava ali na volta do hospital. E daí os caras que eram milionários da cidade, onde eu morava, eles disputavam para ver quem aparecia mais, entendeu? Eles queriam aparecer, eles metiam grana. Eles iam lá na frente da corrida, eles subiam no palco, e subiam no pódio, faziam escarcéu, porque eles queriam aparecer. Os caras tinham grana e botavam grana a full dentro daquele contexto que estava se pedindo naquele evento. Naturalmente, cara, era uma coisa assim muito natural. Tipo, uma pessoa, tinha uma senhora numa família que aconteceu lá, o marido morreu de um câncer do fígado, se eu não me engano. E ela era bilionária, milionária. Ela foi e deu um complexo inteiro para aquele hospital de tratamento do câncer do fígado. Eu não me lembro de qual câncer era, se era do pulmão, o que era. Mas ela deu o complexo. Ela falou, eu vou dar o complexo e o nome do complexo vai ser o nome do meu falecido marido. Ponto. É isso, cara. E o negócio funciona até hoje. Ela tá bancando, ela tá buscando patrocinadores para bancar o tal do complexo. Cara, quem é rico fica... Tu não tem onde botar dinheiro, tu fica feliz em aparecer que tu tá fazendo bem. Isso é sensacional. Essa é a espiral intervencionista do bem, né? Porque quanto mais marketing o cara tem, mais as pessoas vão comprar os produtos dele, porque esse é um cara que com o que ele ganha, ele tá gerando bem, então eu quero apoiar esse cara comprando o produto, o serviço dele. Tem muita gente que faz nem pela... Não é nem para ter o nome aparecer. Tem muito doador que é anônimo, né? Pessoas que não estão nem buscando esse reconhecimento. Isso é muito interessante porque o que aconteceu, ao meu ver, no sistema de saúde como um todo, não só no Brasil, nos Estados Unidos e tal, ao entrar o Estado na jogada, ele entrou uma terceira parte numa relação que antes era direta entre paciente e médico. Então, que nem o caso que citou o Gustavo aí do pai dele, né, o cara não tem condições, ok, não vou cobrar. O Ron Paul fala muito disso, né, ele fazia sempre sábados, eram os atendimentos dele gratuitos, então ele atendia durante a semana, de segunda a sexta, os pacientes cobrados, e sábado ele fazia gratuito, né, passava atendendo gente de graça, porque ele acreditava que era a coisa certa a fazer. E ao entrar esse outro ente coercitivo, o Estado aí que vai administrar, digamos, esse bem para todo mundo, ele entrou entre o paciente e o médico. Agora o médico e o paciente não se relacionam diretamente no mercado, ou um paga o serviço do outro, ou enfim, ou que o paciente quer voluntariamente contratar um seguro ou uma associação, que nos Estados Unidos tinha muito também antes do Obamacare. O Obamacare afundou este vez, que era o quê? Associações de pacientes ao redor do mundo, dos Estados Unidos, que as pessoas pagavam uma mensalidade baixa e tinham acesso então aos hospitais conveniados da associação, e quando um dos membros da associação tinha uma enfermidade mais pesada, que ele não estava coberto pelo plano dele, ele apelava para as pessoas da associação dizendo, eu estou com câncer, ou enfim, meu filho está com câncer, e quem puder ajudar, me ajudem, né? E as pessoas pagavam e ajudavam a financiar as pessoas que tinham necessidade de tratamento mais pesadas, né? Enfim, daí saiu esse tipo de associação, esse tipo de relação, e entrou agora uma no qual extorquido do pobre e de todo mundo dinheiro mensalmente, é levado para Brasília, onde um burocrata a 3.000 quilômetros do paciente e do médico decide como é que vai ser feita desde a distribuição de salas, de equipamentos, de quantos médicos residentes vão ter pagos a residência pelo Estado ali, de qual é a capacidade de atendimento, qual é o remédio que tem que ser usado, e assim vai indo. Ele decide de tudo, de lá a 3.000 quilômetros. E isso de um local, pessoas e recursos que ele nunca viu e não sabem que existem. Exatamente. E nunca vai ver, nunca vai ter contato, nada. Ele não tem responsabilidade sobre aquilo se ele errar.
Exatamente, esse é o ponto principal. Se ele erra, porque o cara é óbvio, ele pode, das pessoas, tem várias pessoas muito boas que trabalham nesses ministérios, enfim, competentes, mas não estou duvidando da competência ou da ética delas. O problema é que elas não têm um contra-incentivo que é o do se errou, vai sofrer alguma consequência. Se o médico erra perante o paciente, ele sofre uma consequência, ele pode ser processado. Isso gera um incentivo para que ele não queira errar. Se um burocrata erra na administração de quantidade de salas, sei lá, para cirurgia cardíaca numa cidade no interior do Brasil, ele nunca vai pagar por isso, ele nunca vai saber que ele errou. Porque quem está sofrendo lá na ponta nunca vai chegar uma informação em Brasília dizendo morreu mais um porque não tem uma sala menos do que deveria ter para essa população. Perfeito. O que o Fux falou, o Fux é um plagiador, ele plagiou uma frase sensacional de Thomas Sowell. É incrível como algumas pessoas acham que nós não podemos pagar médicos, hospitais e medicamentos, mas pensam que nós podemos pagar por médicos, hospitais, medicamentos e toda a burocracia governamental para administrar tudo. Esse Thomas Sowell é sensacional, esse Fux é um plagiador. Não, tu acredita em direito de propriedade intelectual agora, Júlio? Mas eu acho que vocês estão se apropriando intelectualmente e culturalmente do Sowell, tá? Essa discussão aí precisa ser um pouco revista, tá? Cópia não é crime, não tô nem aí para propriedade intelectual. Tá, essa foi a coisa boa, essa foi a coisa boa que o Serra fez, hein? Quebrar a propriedade intelectual. Olha só, tu como um alemão aí da colônia alemã gaúcha, tu deve saber, tem um artigo no Instituto Mises Brasil que fala a origem do sistema único universal. O primeiro foi o Otto von Bismarck, que instituiu lá na Alemanha, né? E lá na Alemanha começou com tudo isso, espalhou para o mundo, só que na Alemanha as coisas funcionam, né? Tudo funciona na Alemanha, não dá para botar a Alemanha como padrão. Inclusive, isso, um parênteses, inclusive isso é um exemplo de que o socialismo nunca vai funcionar, porque o socialismo não conseguiu ser implantado nem na Alemanha, né? Só um parênteses. mas sobre o Otto von Bismarck e aonde chegou hoje, que é a Alemanha ela não tem, pelo menos é o que diz nesse artigo do Instituto Mises, que eu vou colocar no show notes depois, a Alemanha não tem a prestação de serviço pública, né? A prestação de serviço de saúde lá é privado. Eu não sei se tu sabe também, talvez eu esteja te perguntando algo que tu nunca tenha estudado. Não. A pergunta é excelente, tá? O Otto von Bismarck ele é contemporâneo de um general chamado von Clausewitz, tá? O pessoal da área militar estuda muito. Porque antes se acreditava que a política servia à guerra. E ele mudou esse conceito, escreveu muito, falando que a guerra serve à política, que a política é superior à guerra, tá? E muitas dessas questões populistas e tal que nasceram junto com esse cara e o Bismarck. Focando um pouco na questão do sistema de saúde alemão. Eu tive em Nuremberg ano passado, tá? Fui numa feira lá. Até essa é uma história legal, tá? Erlangen é um município onde está a Siemens hoje. Era o município com o PIB per capita mais baixo da Alemanha. E eles criaram um cluster de saúde, que é esse cluster que está vindo para Porto Alegre, é o mesmo pessoal, tirando impostos, etc. Foi a Siemens, e hoje aquela região tem 400 empresas da área médica, e hoje Erlangen é a cidade mais rica da Alemanha, só tirando imposto. Que engraçado, né? Mas os pobres foram prejudicados, será? Agora eles têm empregos, o que eles vão fazer, né? Enfim... e aí eu fui numa feira sobre isso, tá? E aí um cara falou sobre o sistema de saúde alemão que está mudando. O sistema de saúde alemão é o maior empregador do país. A Alemanha deve ter uns 80 e poucos milhões de habitantes. 5 milhões trabalham no ramo da saúde. E eles estão criando um sistema novo que, se tu usar soluções mais baratas para tratar as pessoas, tu é melhor remunerado. Muito bem, muito bonito e muito inteligente, poupa recurso. Só que, atualmente... muitos médicos alemães não trabalham um dia da semana, normalmente às quartas-feiras, pelo que eles me contaram lá, para tratar de papéis e burocracia. E com o novo sistema, a burocracia vai aumentar. Ou seja, na Alemanha tu é obrigado a ter um plano privado de saúde, funciona bem. Eu acompanhei 15 dias, quando eu estava ainda lá na Venezuela, fui respirar um pouco de civilização, fui para a Alemanha, tá? E nesses 15 dias lá, eu vi que tinha alguns exames que eles tinham que pagar à parte, mas eram coisas baratas, 15, 16 euros. O pessoal reclamava.
porque o plano de saúde não era barato, tá? Mas o sistema alemão de saúde é complicadinho, é bem complicadinho, mas funciona porque a burocracia é mais pela questão privada e muito controlado, mas eu acredito que mesmo assim, se continuar a expectativa que eles acreditam que 40% do tempo os médicos vão ter que dedicar à burocracia, o sistema pode piorar. Um gancho que eu queria fazer antes com o que o Paulo falou. No Japão, quando por exemplo, tem uma comunidade lá no meio das montanhas, eles estão precisando de de um pneumologista. A comunidade se junta, escolhe lá o Paulo ou o Júlio e vai bancar todos os estudos dele, comida, moradia, etc., para ele ir para Tóquio, Kyoto, Osaka, sei lá, para ele estudar e ser o pneumologista. Quando ele voltar, eles vão dar para ele um consultório equipado para ele atender a população que precisa. Ou seja, aquilo que nós falamos, será que em Brasília o cara teria essa visão ou a comunidade sabe melhor das suas necessidades, tá? Isso é sensacional, Então, velho. Isso é tá? Ou sensacional. tem também, eles fazem aqui no Brasil, tem a comunidade japonesa que se chama de Tanomoshi, é uma espécie de consórcio. Todo bairro, toda a comunidade vai pagando, e cada vez que alguém se forma, vai estudar, eles puxam aquele recurso e dá para aquele cara. E isso vai se financiando constantemente e a comunidade se ajuda e vai melhorando sem precisar ninguém lá de cima dizendo o que é melhor para eles. Que loucura. Sensacional. Isso é uma das coisas que são óbvias e para mim são parte da solução, que são os orçamentos locais, né? Os orçamentos comunitários. Uma das coisas que Marx conseguiu destruir, destruiu um monte de coisa, mas ele destruiu muita coisa do vocabulário e se apropriou de palavras, é da própria palavra comúnio, né? Da palavra comunitário. A palavra, o orçamento local, ele resolve muitas das coisas, né? Muita coisa é resolvida pelo orçamento local. Mas eu acho que era isso. Vamos encaminhar para o fim aqui, Dr. Hinning. Eu acho que sim, eu quero... Temos muito papo para falar. Tem bastante coisa. Mas tem um ensaio que o Friedman publicou em 2001, tá? How to Cure Healthcare, ou seja, como curar o sistema de saúde. E aí ele fala assim: ficamos tão acostumados com os cuidados médicos fornecidos pelo empregador que os consideramos parte da ordem natural. No entanto, é completamente ilógico. Por que selecionar os cuidados médicos? Os alimentos são mais essenciais para a vida do que os cuidados médicos. Por que não isentar o custo dos alimentos de impostos se fornecidos pelo empregador? Eu acho que resume a nossa discussão de hoje. Sensacional. E essa obra aí do Friedman, tu cita no teu artigo lá do IEE que nós vamos colocar. Então Exato. Tá lá nas referências bibliográficas isso. lá. Eu tenho dois artigos, tá? Um saiu na 21ª edição do Pensamentos Liberais, que é o livro que sempre sai no Fórum da Liberdade, tá? E outro na 22ª edição. Vale dar uma lida nos dois, é bem interessante. Tem bastante coisa aí sobre regulação. Vale dar uma lida nas referências bibliográficas, porque é sensacional, né, cara? Tem Friedman, o nosso socialista predileto aqui do podcast. Tem Mises, tem o Barbieri, né? Tem pessoas sensacionais, tem vários nomes. Bastiat, que é o meu herói, tem vários aí para se divertir. Bastiat. Nosso episódio sobre Bastiat é um dos episódios que mais teve aceitação do público, porque foi um episódio muito bom, que a gente fez uma revisão bibliográfica. Mas é o seguinte, vamos fazer a tua indicação de livro. Qual é a tua indicação de livro para esse nosso episódio? Olha só, a minha indicação de livro, vários, né? A gente tem bastante coisa aí, mas para ser um pouco mais amplo, para entender não só o contexto, a Escolha Pública, um guia, tá? Depois o pessoal vai botar aí nas notas. O autor é o Eamon Butler, tá? É da coleção dos Estudantes pela Liberdade. Usa a escola da escolha pública, são índices econômicos utilizados para avaliar a política. E tem lá dentro um capítulo que fala da regulação na saúde, como ela nasceu, a quem interessa e como ela funciona. Recomendo muito dar uma olhadinha, um livrinho curtinho, pequeno, de 100 páginas, lê em 1 ou 2 horas aí, para entender por que as coisas da saúde são tão caras como elas são hoje. A gente tem que fazer um episódio no futuro para falar sobre a indústria dos remédios, né, e toda a espiral intervencionista que acontece nela há anos. E então não sei, Gustavo, se tu manja disso também, mas eu acho que é um assunto interessante. Esse é o foco do capítulo que eu escrevi no ano anterior, da 21ª, que fala
que fala da regulação e como ela foi matando a saúde e o direito das pessoas se cuidarem, né? Então vamos agendar um capítulo aí, um episódio para frente. Eu realmente não sei, todo santo episódio que a gente fala sobre alguma coisa que o Estado faz, a gente descobre que ele faz tudo o contrário, errado. É só eu que percebo isso. Fico meio surpreso. Não dá certo, né? Tu quer me dizer, então, que tu não acredita no Estado, é isso? Olha, eu acredito que ele existe. Não creio em brujas, pero que las hay. Perfeito. Sensacional, hein? Gustavo, muito obrigado. Então, foi uma honra, né, a gente falar sobre isso. Eu vou mandar esse episódio para vários médicos que eu tenho de relação. Eu já estou esperando as críticas e depois a gente, enfim. Só vou dizer o seguinte, ó, quem quiser criticar vai ter que ler as show notes que tem lá no nosso site, hein, Júlio? Onde é que fica no site isso mesmo? Fica no site, o nosso site www.tapanamãoinvisível.com.br. Lá em cima, no link episódios, escolha o episódio 11, que é esse episódio. Perfeito. Bom, para mim é isso. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês aí, aproveitando o gancho, eu estou extremamente aberto às críticas, podem me xingar, etc., porque eu acho que a gente evolui ouvindo outras opiniões, mas sempre lembrar que ninguém é dono do monopólio das virtudes, a gente pode ampliar o debate com maior gosto, estou aí à disposição. Obrigado a vocês, gurizada. Grande, Dr. Gustavo Henning. Então tá, para encerrar, acesse as nossas redes sociais, quem está nos ouvindo, quem está chegando agora, Instagram, Facebook, Twitter, Tapa da Mão Invisível, para ficar sabendo de novos episódios sempre que saírem. Nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes, Tapa da Mão Invisível também. E como já citamos, todos os nossos episódios e show notes estão em www.tapadamãoinvisível.com.br. Muito obrigado, senhores. Até a próxima e um forte abraço. Um abraço. Abraço.